Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Vamos começar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Te convido a ficar de pé e nós orarmos ao Senhor. E te convido também a fazer uma reflexão sobre o seu dia, a sua vida, os seus deveres, a sua casa. E colocar diante do Senhor o seu coração, colocar diante do Senhor a sua vida. Ó Deus, nós somos gratos, Pai, nós somos gratos, porque, ó Deus, nós podemos confiar e descansar no Senhor. Assim como a Tua palavra diz, Deus, que os que confiam em Ti, eles não se abalam, eles permanecem no Senhor, permanecem na força do Senhor, na força que vem do Senhor. Que os meus irmãos, ó Deus, aqui e adorando nos seus lares ou onde quer que eles estiverem, sejam, ó Deus, fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, encorajados pelo Teu Santo Espírito para serem inabaláveis no Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, assim como a Tua palavra diz sobre o Teu povo, que o Teu povo que confia em Ti, ele permanece no Senhor. Obrigado, meu Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor assegura de poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá para viver sem o Senhor, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. É a nossa declaração ao Senhor. Agora nós vamos ter um tempo de oração por aqueles que estão enfermos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, por aqueles que estão afastados da casa do Senhor, por aquele seu parente, amigo, familiar, que você tem colocado diante do Senhor, colocado a vida dele diante do Pai, orando ao Senhor, clamando por ele, para que o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre ele e traga salvação, e traga transformação. Nós vamos colocar a vida dessas pessoas agora diante do Senhor. E em nome de Jesus, dizer palavras sobre eles, de salvação, de transformação,
no poder do nome do nosso Deus, que venceu a morte, que venceu as dores e que trouxe salvação. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante da tua presença, nós queremos colocar diante de ti, Deus, aqueles que estão enfermos, pedir a tua cura sobre ele no nome de Jesus. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de transformação. E nós queremos pedir, ó Deus, que no nome de Jesus, a tua cura física esteja, ó Deus, sobre essas pessoas que os meus irmãos estão colocando diante do Senhor agora. Sobre, ó Deus, os membros da tua igreja que estão enfermos. Pai, no nome de Jesus, que a tua mão curadora esteja passando, ó Deus, sobre cada lar neste momento, sobre cada leito, Deus, no nome de Jesus, Pai, que a tua boa mão esteja, ó Deus, sobre a vida daqueles meus irmãos que estão enfermos emocionalmente, com síndrome do pânico, depressão, bipolaridade, qualquer que seja o diagnóstico. Pai, no nome de Jesus, que a tua mão curadora esteja sobre eles, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo do seu Santo Espírito. E no nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com aqueles que estão enfermos espiritualmente, machucados, magoados, com expectativas humanas frustradas, ou longe do Senhor, por qualquer que seja a razão. Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale a estes corações irresistivelmente, trazendo a estes corações, ó Deus, de volta a alegria da tua salvação, a satisfação na tua presença, a satisfação em estar no Senhor, em congregar no corpo de Cristo, no nome de Jesus. Que, ó Deus, o Senhor esteja falando a estes corações, que o teu Espírito Santo, Pai amado, esteja no nome de Jesus, Deus, confrontando cada um deles neste momento, e que no nome de Jesus, Pai amado, estes corações se voltem ao Senhor, se voltem à sua casa, se voltem à sua presença, Pai amado, porque a verdade, Deus, é que não há outro lugar para nós estarmos, se não for diante do Senhor, se não for na tua presença. Que no nome de Jesus, ó Deus, durante o tempo que nós cantarmos esse cântico, nós estejamos profetizando sobre essas vidas através das nossas palavras, canções de vida, de restauração, e que nenhuma maldição, nenhum mal e nenhuma investida do mal tenha êxito contra essas vidas. No nome de Jesus, Pai, nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar orando, guerreando espiritualmente, ó Deus, por essas vidas, porque o Senhor não desistiu de nós e nós não queremos desistir delas também, Pai amado. No nome de Jesus, recebe esta canção como oração ao Senhor. Amém. Manifesta a tua graça, Senhor. Manifesta o mover do teu Espírito Santo, Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Abençoe essas vidas. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar, Senhor, não vou calar meus lábios, vou profetizar,
manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Ore agora ao Senhor. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, que é como rio de água viva, que flui, e que prometeu na sua palavra que aquele que experimentar desse rio nunca mais terá sede. Que no nome de Jesus, Senhor Deus, aqueles, Pai amado, que ainda não tiveram oportunidade de experimentar da tua presença, que é como um rio, que é vida, que é transformador, que é completude para nós, que eles tenham essa oportunidade no Senhor, Pai amado. No nome de Jesus, Senhor Deus, contempla cada um desses corações que foram colocados, ó Deus, diante da sua presença em oração, através dessa canção também, ó Deus. E que no nome de Jesus, essas vidas, Pai, tenham sede do Senhor, essa sede que só é saciada em Ti. No nome de Jesus, Pai amado, no nome de Jesus. Nós vamos louvar mais uma vez e colocar essas pessoas diante do Senhor. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Podeis assentar. A palavra está com o pastor. Aleluia, aleluia. Meus amados, já abra a sua Bíblia na carta de Tito. Tito capítulo 1. E nós, semana passada, encerramos o nosso estudo da carta aos Efésios. E a partir de hoje, nós teremos aí três encontros aí, três momentos aí que nós estudaremos a carta de Tito. Carta de Tito, capítulo 1, para a gente compreender um pouquinho daquilo que Deus quer falar conosco através dessa carta, que é uma carta também escrita à igreja. Aí nós vamos compreendê-la melhor. Tito, capítulo 1. E só para nos contextualizarmos primeiro, Tito é uma carta que faz parte da chamada Epístolas Pastorais. Tem 1 e 2 Timóteo e a carta de Tito. E Tito é um servo do Senhor que já caminhava junto com o apóstolo Paulo desde tempos. A gente não sabe precisar o momento exato em que ele começa essa caminhada, mas o importante é que Tito é alguém de confiança do apóstolo Paulo. E a gente vai perceber isso se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. A gente vai perceber que Tito ele é um cristão de origem grega. E o texto vai falar que ele é filho na fé do apóstolo Paulo.
O próprio apóstolo Paulo vai chamar Tito de companheiro e cooperador. E Gálatas capítulo 2, verso 3 a 5, ele diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que tem em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, nessa carta aos Gálatas, ele está se referindo a Atos capítulo 15. Lembrando que Atos capítulo 15 está tendo uma contenda ali acerca da circuncisão, se deveria ou não se circuncidar. E por causa dessa contenda, a gente vai ver ali o nosso primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde os apóstolos se reúnem para poder resolver se eles deveriam ou não circuncidar. De fato, no capítulo 15 de Atos, a gente tem como personagem, assim, foco, o Barnabé. Mas Tito está junto ali, tanto que Gálatas ele fala isso. Tito estava junto e ele não foi circuncidado. E alguns vão até questionar, porque Barnabé foi, mas ele não foi. Tito então, a gente já vê ali, Tito já caminhando com o apóstolo Paulo, porque quando a gente olha para esse momento do apóstolo Paulo ali, nessa contenda, no concílio de Jerusalém, já é na segunda viagem de missionário do apóstolo Paulo. Então, muito provavelmente, eles já estavam caminhando desde a primeira viagem, ele já estava ali junto com ele. Muito provavelmente, Tito é aquele que leva a segunda carta aos Coríntios. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, muito provavelmente quem leva essa segunda carta é o apóstolo Paulo, para ajudar na caminhada dessa igreja, porque o apóstolo Paulo precisa escrever a carta aos Coríntios para ensinar algumas coisas, e ele, ali, Tito, leva essa carta. E a gente vê em 2 Coríntios capítulo 2, lá no verso 12, 13, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando, né? A gente está passando por esses textos para a gente perceber que Tito ele já tinha essa caminhada junto com o apóstolo Paulo e que o apóstolo Paulo confiava nele. 2 Coríntios 2, verso 12 e 13 diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo está em Troade, pregando a palavra, ele começa a procurar Tito e não acha, e ele pega e vai para a Macedônia. E aí, lá no capítulo 7, é que a gente vai ouvir dessa história em Macedônia. Olha o capítulo 7, verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tive, pelo contrário. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito finalmente chega ali na Macedônia para ajudar o apóstolo Paulo nessa caminhada, para estar junto com o apóstolo Paulo na caminhada. E aí, antes de chegarmos em Creta, né, antes de chegarmos lá, a gente vê o apóstolo Paulo, ele chega na Macedônia e tem notícias de Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém estão passando necessidade, estão precisando de ajuda. E lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, a gente vai ver o apóstolo Paulo chamando a igreja da Macedônia a levantar uma oferta para enviar para Jerusalém. Só que com um detalhe, a igreja da Macedônia está passando por uma grande dificuldade financeira. Eles não têm dinheiro, ou se tem pouco. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo convida eles, o apóstolo Paulo diz a eles: olha, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor e vamos levantar uma oferta e mandar para Jerusalém, que na verdade, Jerusalém, que é a igreja mãe, que deveria mandar oferta para a gente. Mas eles estão passando necessidade lá, vamos levantar uma oferta sim e vamos enviar para Jerusalém. E aí essa oferta é levantada, e aí não só essa oferta é levantada,
mas ele escolhe Tito e fala: Tito, você vai levar essa oferta até a Judéia. Quando você olha no mapa, você olha Corinto, e para chegar à Judéia, a região da Judéia ali, onde ele vai chegar a Jerusalém, ou ele dá uma volta, vai lá em cima no mapa, dá uma volta e desce, ou ele pega um navio e faz uma linha reta até lá. E ele, para poder cortar caminho, provavelmente ele pega esse navio e faz a linha reta. E no meio do caminho só tem uma parada, a ilha de Creta, que é para onde o apóstolo Paulo envia essa carta de Tito, que nós vamos começar a estudar e a ler. Mas antes de lermos a carta de Tito, é interessante que no capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando acerca dessa oferta. Presta atenção. A igreja da Macedônia, muito provavelmente, aquela região toda estava passando por uma dificuldade muito grande. Fome, escassez. A igreja da Macedônia é a mesma coisa. E mesmo assim eles levantam uma oferta e enviam para Jerusalém para ajudar o povo de lá, confiando que o Senhor ia prover todas as coisas. E aí no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar com o povo, e aí é um texto que a gente usa bastante, capítulo 9, versos 6 e 7. Isto eu afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E ele, nessa oferta que é levantada e enviada, ele diz: olha, Deus ama quem dá com alegria. Aquele que semeia pouco, pouco colhe, mas quem semeia muito, semeia porque confia no Senhor. A sua confiança é tal no Senhor de que não vai faltar nada para você. Você tem confiança tal no Senhor de que o Senhor você não está dando para receber nada em troca, mas você tem confiança que o Senhor não vai permitir que nada falte para você. Imagine alguém que está passando por necessidade, pegar o único dinheiro do bolso e dar de oferta. Aconteceu ali. E essas pessoas deram a oferta, e aí Tito, com essa oferta na mão, ele pega o barco, ou o navio, e vai em direção à Judéia, com o objetivo de chegar em Jerusalém. Mas como eu falei, no meio do caminho, ele chega em Creta, na ilha. E aí, Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo começa da seguinte maneira: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa a carta dizendo: olha, eu oro por vocês, a minha oração é para que Deus derrame toda a graça, toda a misericórdia sobre vocês. E ele vai escrever essa carta a Tito para ser lida lá, e dizendo: Tito, eu estou enviando você, eu estou deixando você lá, para que você, ali na ilha de Creta, que uma igreja que já foi plantada, nessa ilha de Creta, você leve para essa igreja a mudança que ainda é necessária. Porque o objetivo dessa carta é a organização e manutenção da igreja. Quando nós pegamos no verso 5, ele vai dizer: olha, por esta causa eu te deixo em Creta, para que pudesses pôr em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme vos escrevi. Uma das orientações que ele dá é: constitui líderes fiéis. A gente vai falar sobre esses líderes fiéis, mas Paulo escreve essa carta a Tito, uma carta que é escrita com ensinos para um novo tempo, uma nova igreja. Porque foi plantada aquela igreja ali,
mas tinha algumas coisas que começaram a acontecer para que aquela igreja não avançasse. Parece que surgiu um novo tempo naquela comunidade, naquela cidade, uma cidade que adorava outros deuses, uma cidade que havia momentos de cultos, de orgias, e ele vai dizer, olha, é um novo tempo para essa igreja. E esses ensinos que eu estou enviando para você, é para que você não só constitua uma liderança qualificada, mas você alerte a igreja daquilo que está acontecendo, e essa liderança qualificada, ela esteja pronta para combater essas coisas, para combater as heresias, para combater aqueles que estão indo contra a palavra. Paulo está dizendo, olha, independente se Tito ficasse lá ou não, permanecesse lá ou não, independente de ter alguém lá ou não, ele está dizendo, você precisa formar líderes capazes de dar continuidade à igreja. Porque a igreja, se o pastor não está, se não tem um pastor, ela não fecha as portas, ela continua, a obra continua. Por isso, líderes capazes para continuar a igreja, para que a igreja permaneça na sã doutrina, não dando voz às doutrinas que são ensinadas aí, e a gente vai ver um pouco delas. E aí, Paulo escreve essa carta com um objetivo, de tratar uma igreja fraca e corrupta. Uma igreja que começou a caminhar, começou a entender o evangelho através do apóstolo Paulo, começou a ouvir a palavra, mas conforme a sociedade foi se corrompendo, a igreja foi se permitindo ser corrompida. E aí, se nós pensássemos em um título para essa mensagem, para as mensagens que nós traremos acerca do texto de Tito, nós pensaríamos em uma igreja santa para um cristianismo corrompido. Porque ele está conclamando aquela igreja à santificação, à mudança, a conhecer a palavra, a ter líderes capazes para não se corromper, ou não se permitir corromper por uma sociedade que tem se corrompido cada vez mais. Para que a gente não se permita ser levado por qualquer vento de doutrina. E talvez duas perguntas que se faria nesse texto o que falar para uma igreja que busca se adaptar a novos tempos, mas que para isso deixa de lado princípios fundamentais. Uma igreja que está tentando se adequar ao novo tempo, tentando se adequar à nova realidade, para poder alcançar as pessoas, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo, me fiz fraco para os fracos, me fiz um com todos para ganhar todos, para alcançar pelo menos alguns, se for o caso. E aí uma igreja que nessa busca de ser fraco com os fracos para alcançá-los, ela vai abrindo mão de seus princípios. Aquela questão, eu não me adequo à palavra, mas a palavra que tem que se adequar à minha vida. E a gente começa a abrir mão dos nossos princípios para poder manter as pessoas. Abrir mão daquilo que o Senhor nos ensinou para poder ter número de pessoas. E ele está dizendo, vocês não precisam abrir mão de nada disso. Porque a gente olha para Atos, a igreja permanecia fiel, permanecia na palavra, continuava, não abria mão de seus princípios, e o texto vai dizer que o Senhor ia acrescentando. O Senhor ia acrescentando. Ainda que a igreja não se proponha a sair para evangelizar, quando você está seguindo a palavra, seguindo os princípios da palavra, o Senhor, o próprio Senhor vai acrescentando, o próprio Senhor vai trazendo os seus. E que ferramenta é essa da internet hoje? De você poder transmitir, de você poder alcançar mais pessoas, de poder falar a mais corações, alcançar mais corações através da internet. Que, por um lado, é bênção. Por outro lado, tem milhares de palavras espalhadas aí. Se a gente não conhece o Evangelho, a gente se deixa levar por elas.
palavras até para a gente ouvir segundo o nosso querer. Eu ouço essa aqui porque esse aqui fala aquilo que agrada o meu coração, mas esse aqui não fala muita coisa que agrada o meu coração, não ouço ele, não deixo de lado. E a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. A gente não quer mais ouvir, a gente quer selecionar aquilo que a gente quer ouvir. Tanto é que nas mensagens sempre tem lá, geralmente tem lá o título da mensagem, aí você vai pelo título, essa mensagem aqui deve ser boa, eu vou ouvir. E ele está dizendo, a gente precisa ser igreja, de fato, no nosso dia a dia, no nosso andar, falar, agir, olhar, no comportamento. E a segunda pergunta que faria aqui é, como ser referência para uma sociedade que nem reconhece mais os próprios princípios? Sociedades que foram criadas em cima de princípios e na grande maioria princípios bíblicos, mas que ao tempo foi se perdendo, porque agora a gente precisa aceitar, porque se a gente não aceita, a gente é preconceituoso, se a gente não aceita, a gente é homofóbico, se a gente não aceita, a gente é um monte de coisa. E a gente simplesmente precisa aceitar. Porque mesmo que a gente vá, na verdade a sociedade acha que a gente tem que ir contra a palavra para poder aceitar, porque são novos tempos, afinal de contas. E é o que eu falei lá atrás, como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, como ser uma igreja relevante, como ser igreja sem abrir mão dos nossos princípios, sem abrir mão dos nossos valores. E aí ele começa essa carta, que muito provavelmente Tito não ficaria em Creta. Ele começa a carta dizendo, Tito, vai lá e escolhe alguns líderes e capacita esses líderes, pessoas capazes de estar à frente da igreja, para conduzir a igreja, porque a obra não para, ela continua, independente de mim ou de você. A obra não para. E aí ele começa, e aí sim a gente vai ver o verso 5, a partir do verso 6, na verdade. Alguém que semeia, olha, voltando ao verso 5. Por causa disso, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que não sejam insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio próprio, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem esse ensino. Olha a lista. E aí você vai olhar e fala assim, mas é uma lista em tanto, né? Um negócio assim quase que impossível. Mas esses são os critérios que o apóstolo Paulo deixa com Tito, falando assim, você vai escolher homens dentro desses critérios. É óbvio que ninguém é perfeito. Mas quando há um encontro com Jesus, e o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, a mudança, a transformação. E essa transformação, muitas vezes, até vem com a caminhada. Mas ele está dizendo, é preciso haver transformação. Porque se não há transformação, se você continua do mesmo jeito, desde quando você aceitou Jesus, não houve nenhuma transformação no caminho, tem alguma coisa errada. O que você encontrou não foi Jesus, pode ser qualquer coisa, menos Jesus. Porque a transformação, ela ocorre. A transformação, ela vai acontecendo. E ele está dizendo, olha, você precisa, esse líder, ele precisa estar apto para combater e mostrar o erro,
de ensinar quem é contrário à Bíblia também. E aí entra a questão da exortação. Nós somos chamados para não só a liderança, aqui ele está falando da liderança, mas não só a liderança, mas como servos do Senhor, nós somos chamados para exortar uns aos outros. Naquilo que a gente vê que está de contra a palavra, a gente exortar. E ele está falando, esses líderes principalmente, eles têm que ter uma vida pautada na palavra, uma vida de retidão para que eles possam falar. Por exemplo, você é líder de algum ministério, e aí você não é dizimista, e aí você cobra os seus liderados dizimar. Como que você faz isso? Você é líder de algum ministério, e aí você está traindo a sua esposa, e aí você vai cobrar os seus liderados a retidão na palavra. Como que a gente faz isso? E ele está dizendo, vocês precisam ter uma vida reta, correta, para que ninguém tenha do que falar. Isso vale para todo cristão, mas ele está dizendo aqui especificamente para líderes. Ele vai dizer, olha, uma vida pessoal, porque uma vida pessoal irrepreensível, uma vida familiar irrepreensível, você tem que ter bons antecedentes. Imagine se a gente tivesse que pedir lá na delegacia, bons antecedentes, né, para poder ser líder. Bons antecedentes, caráter, boa reputação, testemunhos. Ele vai dizer, isso tudo são fatores importantes para a escolha de novos líderes. Nós precisamos orar ao Senhor, por exemplo, para que o Senhor nos direcione para escolher novos diáconos, consagrar novos diáconos aqui na igreja. Porque hoje a gente só tem consagrado só o Roberto, e acaba ele ficando sobrecarregado. E a gente precisa de novos diáconos para que esse trabalho seja também dividido e não fique pesado. E nós precisamos orar. Mas você vê que tem todos os critérios para que essas pessoas sejam escolhidas, sejam consagradas, estejam à frente da igreja. Não é de qualquer jeito, não é bagunça. Chegou aqui ontem, já entra aqui, já toma liderança. Tem um processo do Senhor. E ele vai dizer, olha, tem lideranças capazes. Ele vai continuar o texto no verso 10, lideranças capazes de enfrentar heresias, principalmente, que virão. Heresias que têm vindo cada dia mais, e ele vai falar no verso 10, a partir do verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, essa palavra o Joaquim gosta, difícil, palavra difícil. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam com suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E aí, esse texto me fez recordar Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, a partir do verso 6. A palavra diz assim: quando Jesus é questionado acerca daquilo que se come sem lavar as mãos,
Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Em vão me adoram, porque a boca fala o nome de Deus, glorifica o nome de Deus, mas a vida, a atitude, ele está dizendo, não condiz. É exatamente isso que ele está falando aqui em Tito. O povo, ele está ouvindo esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, estão seguindo eles, abrem a boca para profetizar, para falar do amor de Deus, para dar glórias a Deus, mas a vida deles não condiz. Eles estão se desviando. Esses que estão no meio estão, na verdade, desviando as igrejas com falsos ensinos, trazendo coisas que a palavra de Deus não está ensinando. Proclamam, como eu disse, a Deus com os lábios, mas a sua vida mostra o contrário. Esses falsos mestres, ele está dizendo, não se submetem à verdade. Enquanto falam mentiras, enquanto proclamam aquilo que não é verdade, eles buscam o lucro material. E aí vai nos ensinar muito acerca do tempo hoje. Pessoas que ensinam aquilo que a Bíblia não diz, que falam aquilo que a Bíblia não fala, mas num todo buscando somente o lucro material. E eu vou terminar com ele colocando 3 características daquele que é herege. Lá no versículo 10, ele vai dizer, o primeiro, existem muitos insubordinados, aqueles que, na sua atitude, são insubordinados à palavra de Deus, não gostam de ser exortados, não gostam de ser confrontados, não gostam que ninguém mostre. Pelo contrário, pega a palavra e começa a procurar textos que vai dar base para a sua vida, para o seu agir, para o seu querer, para poder se sentirem confortáveis. Só gostam de ouvir palavras confortáveis, como eu falei aqui no início. A atitude dele é essa, são insubordinados. O segundo, na sua atividade, ele vai dizer, são pauradores frívolos, ou seja, são tagarelas, falam demais, são cabeças vazias, mas o que eles trazem são discursos vãos. O que eles falam é palavra que não é de Deus, que eles dizem ser de Deus, mas não são. O que eles trazem são ensinamentos que não tem nada a ver com o contexto que a gente vê na palavra, com o contexto da palavra. Por isso a importância de conhecermos a palavra em seu contexto, para saber o porquê está sendo dito aquilo. E o que mais tem hoje é tirar a palavra de contexto e trazer e falar-se um monte de coisa em volta dessa palavra, simplesmente para poder trazer algo, ensinar algo, mas ensinar algo segundo o meu querer, e não aquilo que está dentro da palavra. E ele vai dizer, olha, na sua ambição, são enganadores, são vigaristas religiosos, porque usam da religião para ganhar, porque usam da religião para ter lucro, porque usam da capa de cristão para poder falar algo que quer falar para aquela pessoa, porque eles usam da capa de cristão para profetizar algo, ou não é profecia, mas é profetada. Usam do termo cristão para mostrar uma vida que não tem, para mostrar algo que não é. E ele vai dizer, esses são hereges, porque eles vão de contra a palavra de Deus, porque o herege não é só aquele que se levanta no meio de todo mundo e começa a ensinar
começa a trazer ensinos errados, ensinos que vão contra a palavra, abertamente para todo mundo ouvir. Mas o herege é também aquele que no seu dia a dia, na sua caminhada, começa a agir exatamente dessa forma, insubordinados à palavra. Aqueles que têm discursos vãos, que traz algo que não é de Deus para a vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas recebem isso, por isso são enganadores e vigaristas religiosos. E o apóstolo Paulo está dizendo, tomem cuidado. A igreja precisa se cercar de gente capacitada. A liderança da igreja precisa cada vez mais se capacitar, cada vez mais conhecer a palavra, cada vez mais orar, cada vez mais jejuar, cada vez mais ter intimidade com Deus, para se cercarem desses que vão tentando entrar na igreja. Porque o próprio Jesus já disse, ele falou assim, olha, vai ter o joio, mas vai ter o trigo. Ou ao contrário, né? Vai ter o trigo, mas vai ter o joio lá no meio. Porque o joio está ali para que o trigo não cresça. O joio está ali para não permitir o avanço da obra. Ontem nós terminamos, no nosso estudo teológico aqui, a gente terminou o texto Esdras, Neemias e Esté. E a gente viu como esses textos estão ligados em si. E não só estão ligados, mas a gente percebeu que quando Neemias vai reconstruir os muros, naquela empreitada dele ali, a gente percebe que tem um povo que está ali, que é um povo que se levanta contra. E é um povo que estava no meio, porque na primeira leva que foi para Jerusalém para reconstruir, essa galera que está se levantando contra, foi junto, teoricamente, para ajudar a reconstruir. Teoricamente, para ajudar, mas eles não queriam ajudar. Na verdade, eles foram só para se levantar contra, para não deixar a obra avançar, para não deixar a obra crescer. E mesmo assim, Neemias, Esdras, a gente viu Ageu, Zacarias, Jeremias, a gente viu alguns homens ali incentivando o povo, alguns homens ali profetizando, alguns homens ali enfrentando aqueles que se levantaram contra, até que a obra terminou. Até que o muro foi consagrado, até que o templo foi consagrado e aquele povo pôde voltar a adorar ao Senhor. Paulo está chamando cada um de nós à santidade. Paulo está chamando cada um de nós a conhecer a verdade, para que nós estejamos prontos a dar conta da nossa fé e combater aquelas heresias que vão chegar no nosso meio. Em algum momento vai chegar no nosso meio. Porque todos os dias elas aparecem, elas surgem, para que a gente desanime, para que a gente pare e a obra não avance. Mas quem é o Senhor da obra é Jesus Cristo. Ele é o único. E se nós estamos com Ele, já é o bastante, irmãos. Já é o bastante. Que nós possamos conhecer o Senhor e buscar conhecê-lo a cada dia mais e nos preparar para os tempos que virão, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensinou hoje, ó Deus. Por aquilo que o Senhor falou no nosso coração hoje. Que como líderes, Senhor Deus, chamados à Tua igreja, nós precisamos a cada dia nos capacitar mais, nos preparar mais, como servos Teus, como cristãos, como discípulos Teus. Nós precisamos cada dia nos capacitar e nos preparar mais, Senhor. Para que a gente não se deixe levar por nenhum vento de doutrina, por heresias, ou seja o que for, Senhor. Mas que a gente permaneça na Tua palavra. E não importa, Senhor Deus, o que tenhamos que enfrentar, mas a gente fica com a Tua palavra, porque ela é a verdade. Não importa, Senhor Deus, o que virá à frente, e nós sabemos que virão tempos cada vez mais difíceis, mas nós permanecemos em Ti, porque em Ti, Senhor,
a vitória é certa. Porque em Ti, Senhor Deus, nós venceremos, porque com o Senhor nada pode parar a sua obra. E apesar de nós, Senhor, a Tua obra continua, a Tua obra avança, e o Teu nome é engrandecido, é glorificado. Pai Santo, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, guarda-nos, fortaleça-nos, dá-nos a Tua direção, Senhor, e o entendimento da Tua palavra. Nós pedimos a Ti, ó Deus, uma semana, ó Deus, abençoada. Guarda cada um dos irmãos, onde cada um estiverem, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Tenha certeza sempre, irmãos. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Deus abençoe. Meu mestre, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Deus abençoe sua semana. Até domingo, se Deus permitir.